Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós temos uma aula muito importante para compartilhar com você. E se você está assistindo esse vídeo, é porque muito provavelmente você está iniciando a sua vida com Jesus, você está interessado no batismo nas águas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o curso das águas. E eu vou tentar ser bem breve, para esse vídeo ficar bem direto ao assunto. E eu creio que até o final desse vídeo você vai ter as suas dúvidas tiradas. E eu tenho certeza que você vai tomar a sua decisão por mergulhar nas águas batismais e nesse novo tempo na sua vida, juntamente com Cristo. E, como eu já disse, esse é o curso das águas, cumprindo a vontade de Deus, né? E talvez você se pergunte, Pastor Vitor, o que é de fato o batismo, né? O batismo, ele é uma cerimônia pela qual nós usamos a água e nós imergimos uma pessoa quando ela se decide por Jesus, quando ela decide crer em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, garantindo assim a salvação eterna. Tudo isso que nos fala é a palavra de Deus e a Bíblia. Então o batismo, ele é essa cerimônia onde você mergulha nas águas e dali em diante inicia a sua vida cristã. Então o batismo, ele é uma cerimônia de iniciação da vida cristã, tá bom? E onde começou o batismo nas águas, né? O batismo nas águas começou através de João Batista. E João Batista, ele foi o último profeta da antiga aliança, né? Então ali quando João Batista começa o seu ministério no deserto, batizando as pessoas, ele está encerrando um ciclo da antiga aliança, ele é o último profeta dessa antiga aliança, né? E ele é o elo de ligação entre a lei, né, e a graça de Deus. Ele faz a união entre a lei do Antigo Testamento e a graça do Novo Testamento. Ele veio para pregar, né, o caminho para a vinda do Messias, e o Messias que é Jesus Cristo. E ele fazia isso mediante a pregação do Evangelho da salvação e a pregação do batismo do arrependimento. Existe uma frase bastante conhecida que João Batista proferia no deserto e ele clamava dizendo: raça de víboras, arrependam-se dos seus pecados porque é chegado o reino dos céus. Né? E então ele estava predizendo a vinda de Jesus. Quando Jesus vem e começa o seu ministério, lá no início do livro de Mateus, Jesus ele começa dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus também. Né? Então lá em Mateus 3, vemos Jesus indo até João para ser batizado nas águas. Né? E diz assim, então João diz a Jesus: não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu é quem deveria ser batizado por você. Mas Jesus responde: vamos fazer assim, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus ele procura João Batista para se batizar nas águas, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olha para Jesus e fala: olha, eu não sou digno de te batizar. Na verdade, eu não sou digno nem de desatar o cordão das tuas sandálias, né? Eu é que deveria ser batizado por você, porque você é o Filho de Deus. Mas Jesus diz: vamos fazer assim, porque convém cumprir a justiça. Jesus ele se batiza para cumprir aquilo que havia sido dito na antiga aliança, para cumprir as profecias, e Jesus também se batiza para nos deixar um legado, para nos deixar um mandamento, um convite para uma nova vida, né? E o que isso influencia para nós hoje? Isso influencia porque o batismo ele é justamente esse sinal de arrependimento, perdão e união com Cristo. Então, quando eu decido me batizar, é porque eu compreendi que eu sou um pecador. Eu compreendi que eu tenho falhas, que eu tenho erros, que existem áreas da minha vida que eu não consigo vencer, pecados que eu não consigo transpassar. Mas então eu me arrependo desses pecados e eu decido viver uma nova vida, né? E então eu me entrego nas águas
batismais, que são as águas do perdão do Senhor e da união com Jesus. E através desse batismo, eu começo a viver uma nova vida. Muitas pessoas dizem, eu não vou me batizar porque eu não sou santo o suficiente. Né? E existe uma vozinha lá no nosso coração, lá na nossa mente, que às vezes fala, não faça isso, não se batize, porque você não está preparado, né? Ou não se batize porque você precisa estar num nível espiritual muito elevado. Mas a verdade é que se nós fôssemos esperar nós sermos 100% santos para nos batizarmos, nós nunca nos batizaríamos. A verdade é que o batismo ele não é um final, o batismo ele é um começo para uma nova vida. Muitas pessoas acham que o batismo é o final, e não é. É o início de uma vida cristã. Tá bom? Então, quando nós nos batizamos, nós precisamos compreender essas três coisas. Que nós precisamos nos arrepender, que nós vamos ser perdoados pelo Senhor, porque Ele é gracioso e misericordioso para perdoar quem se arrepende, e, através do batismo, nós nos unimos com Jesus, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Fez sentido até aqui para você? Vamos continuar. O que significa o batismo? Em primeiro lugar, se você está anotando essa aula, anote aí. O batismo ele significa uma posição. O batismo ele requer uma postura, uma decisão pessoal. Ninguém pode obrigar você. Se eu pudesse, eu ia ir na sua casa, eu te pegava pelo teu braço, eu te levava lá para aquelas águas e eu te obrigava a se batizar. Mas, infelizmente, eu não posso fazer isso, né? Isso não compete a mim, isso é uma decisão pessoal sua, é uma posição que só você pode tomar, não é uma decisão do seu pai, da sua mãe, do seu esposo ou da sua esposa, muito menos dos seus filhos. A salvação ela é individual e ela é uma decisão pessoal. Então, em primeiro lugar, você precisa se posicionar. E essa posição, ela é uma posição de morte e ressurreição. Como assim, pastor? Uma posição de morte e ressurreição? Vou te explicar. Lá em Romanos capítulo 6, versículos 3 ao 5, está escrito assim. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia aí agora em Romanos capítulo 6, versículos 3 ao 5. Vamos ler junto isso aí, ou então anote no seu caderno essa referência para você ler depois. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, né? Paulo está aqui falando para a igreja de Roma, vocês estão ignorando que quando nós nos batizamos na morte de Cristo? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então Paulo está dizendo aqui, olha, quando nós nos batizamos, nós estamos fazendo como que um símbolo da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Quando uma pessoa ela é imergida nas águas do batismo, é como se aquela velha pessoa está entrando num lugar de morte. E isso não é algo natural, é óbvio, né? Você não vai se afogar nem nada do tipo. Você vai passar por um processo espiritual em que o velho homem está morrendo ali naquela água para nascer um novo homem. E é justamente isso que significa a posição de morte e ressurreição através do batismo. Assim como Jesus morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou, nós fazemos esse símbolo no batismo. Quando nós nos imergimos na água, nós estamos morrendo para uma velha vida e nós estamos decidindo pessoalmente nascer para uma nova vida. Mas isso também é algo espiritual. Existe a parcela que você vai fazer o que você pode fazer ao mergulhar nas águas batismais, mas também tem a parcela do Senhor e do Espírito Santo de te transformar e te santificar depois desse ato do batismo. Amém, querido? Então, essa é a primeira posição, posição de morte e ressurreição. A segunda posição é a posição de integração ao corpo de Cristo. E isso é muito maravilhoso, isso é muito legal. Quando nos batizamos nas águas, a Bíblia diz que nós também passamos a estar integrados num corpo.
Sim, a Bíblia diz que a igreja de Jesus ela é como o corpo de Cristo na terra. Então, quando eu me batizo, eu passo a fazer parte desse corpo vivo, desse organismo vivo que se chama Igreja Cristã Mundial, no mundo todo. Né? Os cristãos estão espalhados por todo o mundo e quando eu me batizo, eu estou automaticamente me conectando a uma comunidade de fé, que talvez seja a Link Church, onde você está se batizando agora, ou talvez seja outra igreja, outro lugar, e você está se conectando aos membros da Link Church, dessa igreja, não é a uma instituição, a uma placa, a uma denominação, não. Você está se ligando a um corpo vivo, que é o corpo de Cristo na Terra. Então, quando você se batiza, você integra esse corpo. Você está se conectando a nós de forma local, você também está se conectando aos cristãos da Ásia, da África, da América do Norte, da Oceania, da Europa. Em todos os cantos do mundo existem cristãos que formam o corpo. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 12 ao 14, nós vamos ler o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Olha só, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Né? O seu corpo físico, toca aí no teu braço, nas tuas mãos, no teu rosto, ele é constituído por muitos membros. E cada membro tem uma parcela importante no corpo. Né? O meu dedo ele tem uma parcela, minhas pernas têm outra, o meu cérebro outra. E cada parte tem uma importância. E o momento que você se batiza, o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 12, que assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos somos batizados em um corpo. Então, quando nós somos batizados, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo na Terra. Essa é a segunda posição. É a posição de integração ao corpo. E a terceira posição, né, é a posição de cooperação em amor. Lá em Efésios, capítulo 4, verso 16, diz assim: de quem todo o corpo, de novo, corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando eu me batizo, eu passo a fazer parte desse corpo, eu também passo a ser um cooperador com a vida das pessoas que estão ao meu lado como igreja, e elas também passam a ser cooperadores em amor da minha vida. Então, quando você se batiza, você está se unindo a Cristo, mas você também está se unindo à igreja em amor. E você não está mais sozinho nesse mundo espiritual. Né? Você não está mais sozinho na batalha. Tem pessoas que a partir de agora vão orar por você. Tem pessoas que a partir de agora vão jejuar por você. Tem pessoas que a partir de agora você pode contar com apoio emocional, de amizade, de oração espiritual. Pessoas que são irmãs em Cristo. Sabe? E eu amo esse contexto de comunidade. Eu amo esse contexto de igreja. E nós temos provado como igreja algo tão sui generis, algo tão especial nos últimos tempos, onde uns têm ajudado os outros, onde uns têm amado os outros, quando um está precisando de uma ajuda ou está passando algum tipo de necessidade, o outro tem ajudado, temos nos dado suporte à oração, e isso acontece a partir do batismo. Né? E, em último lugar, sobre posição, também quando me batizo, é uma posição de filiação e herança. Anote isso aí, porque isso é muito importante. Posição de filiação e herança. Antes de você se batizar, você era um órfão espiritual. Essa é a verdade de todo ser humano que não tem Cristo Jesus. Somos órfãos espirituais. Caminhamos pelo mundo carregando orfandade, carregando dores na nossa alma, no nosso espírito. Caminhamos sozinhos. Mas quando nos batizamos,
passamos a receber uma filiação e também uma herança. Imagine que eu chegasse com você agora e te dissesse, olha, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Você tem uma conta corrente que possui mais de $1 milhão nessa conta corrente. Mas você não sabia disso. Eu estou te dando essa notícia agora. Só que para você ter acesso a essa conta corrente, você vai ter que fazer algumas coisas. E o que você precisa fazer é se batizar. Eu tenho certeza que você ia sair correndo, desligar essa câmera, desligar esse notebook, esse computador que você está assistindo essa aula, e você ia sair correndo para o primeiro lugar onde alguém possa batizar você, para que você pudesse ter acesso a essa conta corrente. Pois eu quero te dizer, tem algo muito melhor do que dinheiro à sua espera, tem algo muito melhor do que uma conta corrente recheada, que é a filiação do Senhor e a herança que o Senhor tem para você. Você vai passar a ter acesso a essa filiação e a essa herança a partir dessa cerimônia batismal. Romanos 8, 15 ao 17 diz assim: porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Abba Pai significa paizinho, é uma forma carinhosa de dizer pai. O próprio Espírito, continuando a leitura, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Sabe, esse final aqui é muito interessante. Ele diz, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Talvez você esteja vivendo um tempo de sofrimento, um tempo de luta. Talvez para você tomar essa decisão do batismo, você está tendo que ir de encontro com crenças, valores familiares que você carregou, que a sua família te ensinou por muitos anos. Mas agora Jesus trouxe revelação que esse é o caminho, que você precisa se entregar, que você precisa se batizar, e você está indo contra tudo, contra todos. Sabe, eu quero te dizer que se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Sabe, o cristianismo ele sempre vai carregar algum tipo de renúncia, o cristianismo sempre vai carregar algum tipo de decisão, de obediência ao Senhor e à sua palavra. Sabe, então talvez hoje você está ouvindo essa aula e você está pensando, caramba, se eu tomar essa decisão, talvez eu vá ferir o coração de algumas pessoas que eu amo, talvez algumas pessoas vão ficar chateadas comigo, sabe, mas se o Senhor está falando ao seu coração que você precisa fazer isso, faça, dê esse passo, porque se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Sabe? E ele inicia esse versículo aqui de Romanos 8,15 dizendo, porque não recebestes espírito de escravidão. Sabe? Você não vai mais ser escravo do pecado, escravo das suas emoções, escravo de sentimentos. O Senhor, Ele tem liberdade para a sua vida. Ele tem uma nova história para você. Sabe? Ele não quer que você viva mais atemorizado, com medo, mas Ele nos deu o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Quando somos filhos, passamos a estar nos braços de um Pai bom e amoroso. Quando passamos a ser filhos de Deus, passamos a receber proteção, destino, sabe, segurança. E eu quero te dizer, a partir do teu batismo, a partir de hoje, você está tomando essa decisão. Deus quer te dizer, filho amado, eu tenho prazer em você. O batismo ele também significa arrependimento. Anote aí, essa palavra ela é muito chave para essa decisão que você está tomando. Arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento ele não é somente um sentimento quando eu deito no meu travesseiro, na minha cama para dormir. E aí eu tenho aquele sentimento lá de culpa, né? Poxa, eu fiz tal coisa errada e caramba, eu não devia ter feito aquilo. Isso é culpa, é diferente de arrependimento. O arrependimento, ele é uma decisão. Se você quiser botar arrependimento igual decisão, aí no seu caderno coloque. O arrependimento, ele é uma decisão de uma mudança de vida. Sabe, o arrependimento, ele é uma mudança de 180 graus. Isso significa que eu estou andando para cá, para a minha esquerda, para a sua direita.
e agora eu estou decidindo que eu vou virar de lado. E eu vou dar uma volta 180 graus e agora eu vou ir para o outro lado. Isso é arrependimento. Eu vivia de uma forma, mas agora eu decido andar por fé, confiar no Senhor e agora eu vou andar para um outro lado. E o Senhor vai me dar força para eu conseguir caminhar nessa nova decisão. O batismo, ou melhor, o arrependimento, ele também é um testemunho público. Então, você talvez pode ter entregado sua vida a Jesus lá no culto, lá na igreja, talvez numa aula ou num vídeo, ou alguém orou por você numa link nas casas, ou numa célula, numa reunião familiar, né? E aquilo ali foi algo que aconteceu onde ninguém viu. Ou talvez você entregou sua vida a Jesus como muitas pessoas entregaram a vida a Jesus numa live. Há pouco tempo nós fizemos muitas lives e muitas pessoas entregaram a vida a Jesus durante uma live, mas era ela e o Senhor num quarto. E talvez ninguém saiba que você tomou essa decisão. Mas no momento em que eu me batizo, eu torno pública a minha decisão. Né? E o que é interessante é que Jesus, em dado momento, ele fala, olha, se vocês declararem a mim, se vocês me reconhecerem diante dos homens, eu também vou reconhecer vocês diante do meu Pai. Mas se vocês me negarem diante dos homens, eu também negarei vocês diante do meu Pai. E isso é muito forte. Por quê? Porque para eu servir a Jesus, eu preciso testemunhar isso publicamente. Porque se eu não testemunhar isso publicamente, Jesus disse que ele também não vai me testemunhar publicamente diante de Deus. Quando Jesus morreu numa cruz, ele não morreu de uma forma oculta, escondida. Jesus, ele morreu de forma pública. E eu também preciso me batizar de forma pública, né? O que mais é o arrependimento? O arrependimento também é uma submissão à palavra de Deus. É eu me submeter ao que a palavra diz para mim e não necessariamente só o que eu quero fazer. E obedecer e se submeter à palavra, eu gosto de uma sigla que é a sigla CCV. Anota aí no teu caderno. CCV. C de casa, V de Vitor. CCV é conhecer, compreender e viver. Então eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ser apresentado para a palavra, e com certeza alguém apresentou a palavra para você. Você precisa compreender a palavra de Deus, o que ela está querendo dizer, e agora você precisa viver a palavra, que é botar aquela palavra numa experiência real de vida. E é isso que está acontecendo com o seu batismo. Você conheceu a palavra, alguém falou da palavra para você, ou você leu a Bíblia e você conheceu a palavra. Você agora está compreendendo o que é o batismo, está compreendendo o que é a palavra, e agora está na hora de viver, de tomar a posição e se batizar. Arrependimento também é o abandono da velha vida, é uma mudança de hábitos, é um novo tempo. E em último lugar, arrependimento não é remorso nem culpa, como eu comecei falando. Tá bom? Por que eu devo me batizar? Nós já estamos indo para o final da aula, continua aí firme e forte. Por que eu devo me batizar? Porque é um mandamento de Jesus. Jesus disse para eu me batizar, então eu vou me batizar, porque Jesus disse que eu devo me batizar. Lá em Mateus 28:19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Jesus ele tinha ressuscitado, quando ele ia subir para o céu, ele chamou seus discípulos, ele falou, olha, agora vão por todo o mundo e façam discípulos em todas as nações da terra e batizem essas pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus nos mandou fazer isso. Eu, como líder, como pastor, tenho um comissionamento, um chamado de Deus para pregar a palavra, fazer discípulos e batizar pessoas. Sabe? E quem sabe um dia você também vai estar convidando e levando pessoas a esse arrependimento, a esse novo tempo de vida, e a um batismo nas águas. Então, por que eu devo me batizar? Porque Jesus mandou. Segundo, por que eu devo me batizar? Porque quando eu me batizo, eu passo a ter a minha consciência purificada. Né? Talvez você ainda carregue um peso de culpa muito grande dos seus pecados, de coisas que você fez no passado.
sabe? Talvez o Espírito Santo te traga à memória situações que aconteceram, que você hoje se arrepende, que hoje você olha para trás e fala, caramba, eu não devia ter feito isso, porque eu fiz aquilo, né? E quando você batiza, você está zerando tudo isso diante de Deus. Você está jogando os seus pecados no mar do esquecimento. Você está jogando toda aquela culpa nas águas batismais. Eu creio que vai ficar aquela culpa ali naquelas águas. E você vai sair, sabe, leve daquele momento. 1 Pedro, anota esse versículo, 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. Diz assim, aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo. Não é um banho de piscina, né? Um banho de garapé. Mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa, né? Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando eu me batizo, né, eu passo a ter minha consciência limpa, né? E ela vem de um compromisso com Deus. Porque eu devo me batizar também? Anota aí em terceiro lugar, porque Jesus se batizou, né? Então Jesus ele mandou eu me batizar. Eu vou ter uma consciência limpa e agora Jesus se batizou. Nós começamos hoje aqui essa aula falando sobre isso, sobre o batismo de Jesus, né? Isso está lá em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 16. Anote aí. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João Batista o batizasse. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, né? Então, quando Jesus ele vai até o Rio Jordão e ele se batiza por João Batista, né? A Bíblia diz que os céus se abrem e que o Espírito do Senhor desce sobre Jesus em forma de pomba, e eis que se ouve uma voz que diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Então Jesus se batizou, por isso eu devo me batizar. Talvez você me diga, pastor, mas eu já me batizei quando eu era criança. Eu já fui batizado quando eu era bebê. Porém, a Bíblia ela não fala de batismo de crianças, né? E nós vivemos e nós cremos no que diz a Bíblia. Então, a Bíblia diz que Jesus se batizou aos 30 anos, né? Então, nós precisamos ter uma idade onde nós podemos ter consciência para que nós possamos nos arrepender. Uma criança, um bebê, ela não tem como se arrepender, porque ela não tem ainda consciência de pecado. Ela não tem ainda do que se arrepender. Então, não faz sentido eu batizar uma criança. Nós precisamos batizar pessoas que já têm consciência de pecado, para que ela possa se arrepender e se entregar ao Senhor para uma nova vida. Faz sentido para você? Para mim faz total sentido. E também o batismo ele é uma confissão. Quando eu me batizo, eu estou fazendo uma confissão em 3 esferas. Em primeiro, uma confissão diante de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 3 ao 4. Anote a referência, eu não vou ler. Tá bom? Quando eu me batizo, eu confesso diante de Deus Jesus. Quando eu me batizo, eu confesso também Jesus diante do inferno. Anote essa referência também, 1 Pedro 2, 9 ao 10. Então, quando eu me batizo, eu passo a sair do reino das trevas e eu passo a fazer parte do reino da luz. Tá bom? Então, eu estou fazendo uma confissão diante do inferno. E também uma confissão diante dos homens, como eu já falei um pouco para você. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Então, quando eu me batizo, eu estou confessando Jesus diante de Deus, diante do inferno e diante dos homens. Amém? E é isso, gente. Eu termino por aqui essa aula. Antes da gente encerrar, eu quero fazer uma oração com você, né? E eu quero que você repita junto comigo. Então, eu queria agora que você fechasse a sua Bíblia, fechasse o seu caderno, fechasse os seus olhos, coloque suas mãos assim como quem vai receber algo do Senhor e repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Deus, eu estou consciente de que eu sou um pecador. Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. Ele tomou o castigo que me era devido.
levando-o sobre si na cruz. Eu me arrependo dos meus pecados e peço que me perdoes. Abro a porta da minha vida e recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu, a partir de hoje, o obedecerei e viverei minha vida para o seu prazer. Eu sei e declaro que agora sou um filho de Deus e que os meus pecados estão perdoados, pois eles foram purificados pelo sangue de Jesus. Eu creio que viverei para Cristo e um dia morrerei em Cristo e morarei no céu com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Eu espero que essa aula tenha sido tão proveitosa para você como foi para mim. Se você foi abençoado, compartilhe com outras pessoas sobre a sua experiência. Não esconda de ninguém. Seja firme na sua decisão e eu creio que o Senhor vai honrar você. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.